Bom, gente, então vamos lá, começando o governo Juscelino Kubitschek, depois daquela, tragédia anterior, que foi o final do governo do Getúlio Vargas. Depois, eu contei para vocês, entrou o Café Filho, Carlos Luz, mas o Carlos Luz queria já dar aquele golpe famoso da UDN, dos militares, mas o general, legalista, nacionalista Teixeira Lott, em novembro de 55, na verdade, impediu o golpe e bancou a posse do Juscelino lá em janeiro de 56. Vamos falar um pouquinho então do governo do Juscelino e quem era o Juscelino e o que ele propunha. Então, o Juscelino ele vinha, era ligado ao PSD, era afiliado ao PSD, Partido Social Democrático, portanto, e ele vinha do governo de Minas. Ele era o governador de Minas e agora foi eleito presidente do Brasil. A proposta dele, é a proposta do nacional desenvolvimentismo. É isso que ele coloca desde o início da campanha. O nacional desenvolvimentismo do PSD e do Juscelino é bem diferente do desenvolvimentismo nacionalista do Getúlio, que era anterior. Acho que vocês compreenderam que há dois grupos disputando o poder no Brasil dentro desse contexto de Guerra Fria. Aqueles que são mais simpáticos ao capital estrangeiro e aqueles que são menos simpáticos, O PTB e o Vargas, eles eram menos simpáticos. O PSD, ele tem uma proposta que é nacionalista, que é desenvolvimentista, que tem grande presença estatal, porém convive com o capital privado e convive com o capital estrangeiro. Não é antipático ao capital estrangeiro. Evidentemente que aqui tem uma lógica. O modelo do Getúlio de desenvolvimento é o modelo da substituição das importações. Então, aí há um problema que você consegue substituir as importações, mas tem que substituir com tecnologia nacional própria. O Brasil não tem grande investimento em ciência e tecnologia, então há um limite de fazer essa substituição. O Juscelino ele vem justamente não para fazer um investimento na ciência e tecnologia e tal. Ele vai, então, abrir o espaço para onde você não tem a tecnologia nacional, vem o capital estrangeiro, vem a multinacional. E aí você, então, cria um ciclo dos 5 anos que ele ia governar, em que continua o crescimento econômico, não é? Há uma sequência do crescimento econômico, embora também com grande presença do capital estrangeiro, como disse, e das multinacionais. Então, nesse sentido, há uma pequena diferença do nacional desenvolvimentismo do Juscelino em relação àquilo que era proposto pelo Getúlio Vargas. Vamos lá, então. Durante a campanha, inclusive, o Juscelino cria um bordão, Ele apresenta um bordão para a sociedade brasileira em relação a isso, que é os 50 anos em 5. Durante os 5 anos de governo dele, ele propõe um crescimento econômico, não é? Mais ou menos equivalente a 50 anos. É bem, assim, isso muito datado do que estava acontecendo no mundo, daqueles países que se classificariam como terceiro mundo, não é? A ideia de uma industrialização, um desenvolvimento tardio, e ele acontece mais ou menos dessa forma, ou com um viés mais nacionalista, ferrenho, ou com este viés permitindo a presença do capital estrangeiro e da multinacional, mas disciplinados pelo Estado e tal, É mais ou menos isso que estava acontecendo em grande parte dos países que se diziam, do terceiro mundo e que queriam essa industrialização tardia. Uma das consequências, inclusive, sabemos desse modelo que está acontecendo em grandes partes aí do mundo da África, da Ásia, da América Latina, haver de fato um crescimento econômico nessa época dos anos 50, dos anos 60, porém sem a distribuição da riqueza, É um crescimento, mas ele que gera que mantém a sociedade desigual, Então isso também vai marcar o governo de Juscelino, Esse projeto também tem esses limites que estou apresentando para vocês. Então é o presidente do Nacional Desenvolvimentismo e dos 50 anos em 5. E para colocar isso em prática, ele tem o famoso plano de metas. O plano de metas tem algumas áreas específicas, são 5 as mais famosas áreas do plano de metas que ele colocava,
que é, em primeiro lugar, a indústria, depois o transporte, depois a energia, depois os alimentos e depois também a educação. Então eram essas 5 principais metas. Se a gente fazer uma análise aqui, da meta de alimentos, ela não deu certo porque tinha que fazer a reforma agrária. E aí, com a reforma agrária, ia ser muito polêmico. Ia deixar a política e as ideologias iam começar a lutar ali naquele momento de auge de Guerra Fria. Então, ele meio que abandonou esse lado aí. A questão da educação foi um fracasso. Mas as 3 metas sobre energia, transporte e indústria, essas sim, elas foram realmente bem gestadas, né? O Juscelino mostrou-se um bom gestor dessas 3 metas aí, cumprindo elas. Inclusive elas tinham um prazo, ele cumpria até antes e ia até além e tal. Evidentemente que tem os limites que eu já apresentei para você, não é? A ideia de um grande crescimento econômico que isto vai gerar, mas mantendo as desigualdades e tal. Vamos falar, por exemplo, da questão dos transportes, por exemplo, né? Os transportes, ele foca muito no transporte automobilístico, né? Porque está ligado também à indústria automobilística, que é um dos chamarizes, né, dos pontos mais importantes da meta dele, né? Então, indústria automobilística, aí vai vir a multinacional do automóvel para o Brasil, né? Vem a Volkswagen, né? Vem a Ford, vem a General Motors, vão se sediar, é o Estado disciplina que eles vão sediar essas empresas e no ABC Paulista, né? São Bernardo, Santo André, São Caetano, essas empresas se instalam ali, naquele momento. Inclusive isso gera um forte sindicato, né? Metalúrgico naquela região, que vai ser muito importante na história do Brasil lá na década de 70, certo? Então, o foco da indústria no Juscelino o símbolo, vamos dizer assim, é a indústria automobilística, está lá no ABC Paulista. E aí isto marca a meta dos transportes, né? Foi, sem dúvida, o governo brasileiro que mais construiu rodovias em todos os tempos, né? O número de rodovias que ele constrói lá em 57, 58 é uma coisa imensa, né? Cria as rodovias BRs, a ideia de interligação do país, né? Todas chegando na capital. Esta é a ideia, né? Muito bem, então ele vai tirar o foco da ferrovia, por exemplo, não que ele sucateie a ferrovia, mas ele tira o foco da ferrovia e vai focar mais na rodovia, no rodoviarismo. É a partir do Juscelino que isto ocorre no Brasil, não é? E em termos da energia, né, vai lá construir Furnas, não é? Três Marias. Então, para dar suporte energético a esse crescimento econômico que foi muito grande nos 5 anos do governo Juscelino, não há crescimento menor do que 8% ao ano, entendeu? Uma coisa muito grande mesmo, né? Entre os anos de 56 e 61 que ele governou. Tá, essas 3 partes, né, funcionaram muito bem, houve um sucesso administrativo. E o Juscelino, ele combinava essa eficiência, não é, com um discurso que era bem entendido pela população, né? Então 50 anos em 5, plano de metas, e haveria também uma meta síntese, que sintetizaria esse modelo, que era a construção de uma nova capital, que seria então Brasília, que vai ser inaugurada lá em 1960. Então, para que construir Brasília? Então, o Juscelino vai criar N explicações por que vai construir Brasília. Mas eu acho que você entende que está colocada dentro desta visão do Juscelino de criar uma série de negócios no Brasil e tal, e dinamizar, né, a nossa sociedade com uma série de negócios, de oxigenar a sociedade, né? Então tem a ver com isso, né, com este plano. Mas ele vai justificar de várias maneiras. Dependendo com quem ele conversava, inclusive, ele justificava, né, de uma certa forma. Se fosse conversar com os militares, o que queria dizer? Não, olha só, o Brasil tem a capital no Rio de Janeiro, que é no litoral, facilmente atacável por uma potência estrangeira. Então a gente tem que levar lá para o meio do Brasil, porque vai defender melhor, não é? Agora, se vai conversar com um economista e tal, intelectual, vai dizer que o nosso desenvolvimento ao longo
né, do Brasil colonial, do Brasil imperial, foi todo no litoral. Agora temos que levar o desenvolvimento para o interior. Vai dizer também para o militar que, assim, o meio do Brasil, o norte do Brasil é pouco habitado. Uma potência estrangeira pode atacar, então nós temos que ocupar também, não é? Então, dependendo da situação, ele explicava de alguma forma. Outra coisa que se dizia é que a Constituição, e é verdade mesmo, a própria Constituição do Brasil, de 46, ela permitia a construção da nova capital. Então, eles estavam cumprindo uma determinação da própria Constituição. Bom, mas aí que está um ponto que é síntese de todo aquele projeto desenvolvimentista, mas que também mostra ser o calcanhar de Aquiles. Porque para construir Brasília, primeiro que o Juscelino vai ter que assumir esse ônus político de dizer que eu vou construir a capital, começar e terminar. Porque se ele não termina de construir a capital, pode ser que seus inimigos políticos vençam as eleições a seguir, entendeu? E parem as obras, e o Juscelino vai ser conhecido por aquelas obras, aquelas ruínas lá no meio do Brasil Central. Então ele tem a obrigação que se ele começou, ele tem que terminar, né? Ele assume esse ônus político. Então ele vai trabalhar firme nisso, né? E aí ele precisa de investimento, ele precisa de endividamento. Então o Brasil vai ter um grande endividamento. Sua dívida externa vai aumentar muito, não é? Só no governo do Juscelino, 1 bilhão, né, de dólares é o aumento da dívida. A dívida chega a 3,7 bilhões, ela sai de 550 milhões aproximadamente e vai para 3,7 bilhões, né, no governo dele, né, sendo 1 bi, né, de aumento só no governo Juscelino, que mais ou menos deve ser o preço parcial de Brasília, né, 1 bilhão de dólares. E lembrando que são números daquela época lá dos anos 50, não é? Então, aumento do endividamento. Chegou um momento que o próprio Fundo Monetário Internacional, o FMI, não cedia mais empréstimos. Então, o Juscelino rompeu com o FMI e ele passou, inclusive, a fazer a impressão do dinheiro, né, o nosso Banco Central. Isso gerou um processo inflacionário no Brasil. A inflação já era grande durante os anos 50, durante o governo Juscelino. Ele pega uma inflação que já era 19% aproximadamente, quando ele começou o governo, 19% ao ano, e no final do governo dele, a inflação já era 31% ao ano, em 1960, não é? Então, a inflação crescente e um endividamento, a dívida externa brasileira, do Estado brasileiro, já também muito crescente. Quando ele vai terminar o governo, é esta herança que ele vai passar aos próximos governos, não é? Um modelo de desenvolvimento que era de substituição de importações, que viu um limite, ganhou uma sobrevida com a entrada do capital estrangeiro e das multinacionais e desse dinamismo que o Juscelino deu à administração. Só que a seguir virá a conta, e este modelo também tem seus limites. Então os próximos governos viverão uma crise, não é? E serão governos posteriores ao Juscelino, né? Então o Juscelino ele vai, na verdade, pegar o auge da situação. Por isso que ele é, inclusive, lembrado, né, de uma maneira muito positiva, não é? Os nossos avós chamam de os anos dourados, porque realmente é uma época que parecia que tudo acontecia, né, de que tudo estava indo realmente para o caminho correto. E, para ajudar, o Juscelino era um cara simpático, um bom gestor, um bom administrador, né, uma pessoa realmente que estava bem enquadrada no cargo, sorridente e um cara que tinha um bom marketing, né, uma boa visão pessoal. E aproveitou-se, inclusive, de fatos e situações que foram muito positivas naquele período dos chamados anos dourados, né? Como, por exemplo, o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo na Suécia em 1958, quando apareceu um jovem de 17 anos chamado Pelé, né? O Brasil havia perdido a Copa de 50 naquele desastre do Maracanaço e agora finalmente vence a primeira Copa lá na Suécia em 58. Também aparece a Bossa Nova. O próprio presidente Juscelino é chamado de o presidente Bossa Nova, né? Aparece também, por exemplo, o Cinema Novo. E essas coisas todas, né, marcam um período de otimismo do brasileiro em relação à sua própria sociedade. São os chamados anos dourados, como já disse. Juscelino, então, depois desse exitoso governo, vai então encerrar com a inauguração de Brasília em 1960 e já temos as eleições nesse próprio ano.
não há reeleição, como eu já disse para vocês. Então o Juscelino, ele é do PSD, então ele vai acabar apoiando o candidato do PSD naquele momento, em 1960, que é o Marechal Henrique Teixeira Lott. É aquele cara lá que fez o golpe preventivo de novembro de 55 e, na verdade, acabou evitando o golpe da UDN dos militares lá naquele momento, em 55, e garantindo, né, a existência do governo democrático do Juscelino. Então é o Teixeira Lott, o candidato do PSD ali naquele momento, em 1960. A UDN, como sempre, a oposicionista, ela vai lançar um candidato que na verdade nem era o candidato dela, né? Havia uma figura política, né? Um meteoro político, que era o Jânio da Silva Quadros, né? O Jânio Quadros, que era de um pequeno partido. Ele vai receber o apoio da UDN ali em 60, porque de fato era um político que se destacava muito e tinha muita chance de ganhar as eleições. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. O Jânio é um daqueles fenômenos políticos que vez ou outra aparece na história do Brasil, né? Ele começa lá em 1946 sendo vereador e depois ele passa então por 5 eleições, 5 vitórias retumbantes, não é? Ele vira o deputado estadual, ele vira o prefeito de São Paulo, ele vira o governador e lá em 1960 vai ser o presidente. A figura do Jânio Quadros era uma figura realmente de um grande personagem, não é? Ele fazia exatamente aquele discurso que uma certa classe média gostava, que já tinha começado e tinha um certo tom no Carlos Lacerda, né, de combate à corrupção, não é? De moralização dos negócios públicos, mas ele encarnava muito bem isso, não é? Então ele, durante seu governo em São Paulo, como prefeito ou governador, dava umas incertas nos hospitais públicos, nas repartições públicas, para ver se os funcionários estavam trabalhando e que ele ia não permitir que ninguém roubasse, né? Então ele foi forjando essa imagem de um cara moralizador e moralista também, conservador. Mandava bilhetinhos para os seus funcionários, né? Para os seus secretários, né? Dando ordens. E era uma pessoa de uma figura caricata, engraçada, não é? E que também pagava uma de professor de português, que ele era realmente professor de português e que falava o português correto, ele se dizia assim e tal. Então ele cria todo esse personagem que se torna um grande meteoro político e com sua campanha, né, do Tostão contra o milhão, né? Ele seria o pobre e tal, e ele luta contra o poder econômico, também se criou esta visão, né? Ele, sua vassoura, tinha a famosa musiquinha, né? Do varre, varre, vassourinha, varre, né? A corrupção, ele ia varrer o estado de São Paulo, a prefeitura de São Paulo e agora a presidência da corrupção. Então sua famosa musiquinha também embalou sua vitória eleitoral em 1960. Se diz que o Juscelino não trabalhou fortemente pela vitória do Lott. Primeiro que ele já enxergava a grande possibilidade do Jânio vencer e que talvez fosse melhor realmente a oposição, a UDN vencer, porque tem as dívidas, né, e as contas que o Juscelino está deixando. E seria melhor deixar para a oposição mesmo toda essa situação complicada nas contas públicas, porque daí eles não teriam um bom governo e o Juscelino poderia abrir espaço para um retorno triunfante lá em 65. Talvez fosse essa a proposta do Juscelino e por isso que talvez ele não tenha apoiado tão fortemente assim o Lott como poderia ser, né? Jânio Quadros vira o presidente em 60 e toma posse lá no começo de 1961. Vai ser um governo que vai durar apenas 7 meses. Vamos falar um pouquinho então do governo Jânio Quadros, né? Então o Jânio Quadros, ele vê a situação econômica do país, né, as contas que ele tem que pagar, a situação econômica do estado e tudo mais. E aí ele vai colocar, empreender uma solução que é muito diferente que a solução que o Getúlio Vargas colocaria ou que o próprio Juscelino colocaria, né?
Então, como um homem conservador, né, com outra visão política, o Jânio Quadros ele vai querer cortar custos, né, ele vai querer cortar investimentos, e ele faz uma política que é claramente, vamos dizer assim, monetarista, né, na linguagem dos economistas. Então ele vai, por exemplo, né, tentar conter o avanço da inflação. A ideia de que se as pessoas não têm muito dinheiro disponível, vão comprar menos, e isto faz tendencialmente os preços baixarem. Então ele vai restringir o crédito e ele vai não permitir o aumento salarial. Então é uma política dura, amarga, não é? Do Jânio Quadros. Você vai tirar, inclusive, grande prestígio dele em relação à população quando vai aplicando essa solução, né, que estou citando para vocês. Ao mesmo tempo, ele tem uma política que é interessante, que é uma proposta interessante, que seria que o Brasil precisaria ampliar os seus parceiros econômicos, né, para ampliar a sua arrecadação, para o Estado arrecadar mais e tal, né, para o país ter um crescimento econômico, precisa dinamizar os seus parceiros econômicos, aumentar. Por enquanto, a lógica da Guerra Fria fazia que o Brasil fizesse comércio sempre com os mesmos países, né? Ele quer romper essa lógica da Guerra Fria. Então, de alguma forma, ele vai criar uma política externa independente da Guerra Fria. Então, ele vai querer fazer relação econômica com a União Soviética, com a China. Querer esses dois como parceiros econômicos. Não que o Jânio Quadros, né, fosse comunista, fosse socialista, fosse de esquerda e tudo mais, que nada disso. Ele é pragmático no sentido do Brasil romper aquela lógica de ter apenas alguns parceiros econômicos muito já restritos e ampliar isso. Era uma ideia interessante até se você pensar. Mas a lógica da Guerra Fria é muito mais forte, né? À medida que ele tenta fazer algum tipo de relação comercial com União Soviética e China, ele vai ganhar a oposição dos Estados Unidos e ele vai também ganhar a oposição da própria UDN aqui, que era o partido que o apoiava, não é? E lembre-se, né, para governar precisa da maioria no Congresso. Ele era de um partido pequeno, ele tinha apoio da UDN. Evidentemente que nunca ele vai ter o apoio do PSD e do PTB. E agora ele vai perder apoio do próprio partido dele, que é o UDN, nessa jogada. Para simbolizar essa política, o Jânio Quadros ele vai condecorar o primeiro homem a ir para o espaço, o Yuri Gagarin. Não é? Então ele condecora o Yuri Gagarin. Fato que vai afastando, de fato, a UDN. Né? Ele vai, inclusive, para simbolizar aquela ideia da autodeterminação dos povos. É uma coisa que vem, inclusive, daquela conferência de Bandung, na Indonésia, a ideia do terceiro mundo. Né, ele vai, para simbolizar essa política externa independente, da autodeterminação dos povos, ele vai reconhecer a legitimidade da Revolução Cubana. E vai acabar, inclusive, solicitando ao governo cubano que soltasse alguns padres da Igreja Católica que estavam presos. Escreveu uma carta pedindo para o ministro lá, o Che Guevara, soltar esses padres. E aí o Che Guevara aceitou, né, e libertou esses padres da Igreja Católica lá em Cuba. Eles não foram executados e tudo mais, não foram julgados. E em agradecimento, o Jânio Quadros chama o Che Guevara e o condecora, né, da Ordem do Cruzeiro do Sul pro Che Guevara. Então tem esse lado dessa questão muito específica dos padres, né, católicos lá em Cuba, mas também tem a simbolizar, né, aquela política de autodeterminação dos povos. Então ele reconhece, né, a legitimidade da Revolução Cubana e condecora o Ernesto Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Fato que leva, por exemplo, o líder da UDN, o Carlos Lacerda, que era seu apoiador, romper imediatamente com ele e fazer um discurso muito forte na televisão lá no Rio de Janeiro, dizendo que na verdade o Jânio estava querendo ele virar um ditador, tipo um Fidel Castro, assim, não é? Ao fazer isso, e rompe imediatamente, não é? Com o Jânio Quadros. Então, essa situação leva ao isolamento político do Jânio, né? O próprio Carlos Lacerda, nesse dia que o Jânio Quadros condecorou o Che Guevara, ele acabou condecorando o líder da contra-revolução cubana, dando a chave da cidade do Rio de Janeiro ao líder da contra-revolução cubana lá. Só para protestar. Bom,
Isolado, o Jânio Quadros ele vai fazer aquilo que ele sempre faz, né? Aquele agrado à classe média, mais moralista e tal. Ele vai vir com uma série de medidas populistas, vamos dizer assim, né? Moralistas. Meio como se estivesse tentando desconversar a situação toda, não é? Como, por exemplo, proibir o uso do biquíni no Brasil, não é? Em desfiles de Miss, não é? Nessa mesma época que surgiu aquela música do biquíni de bolinha amarelinha, né? O biquíni era uma grande novidade e tal, né? As pessoas mais conservadoras olhavam, né, torto para o biquíni. E aí o Jânio Quadros vem com essa história de proibir o biquíni nos desfiles de Miss, né? Proibiu também corridas de cavalo durante a semana, porque as pessoas têm que trabalhar, não podem lá ficar apostando no Jockey Club. Proibiu rinhas de galo, não é? Aquelas apostas em torno das brigas de galo, né? E ele vai proibir também o lança-perfume, que era, assim, abertamente usado durante o carnaval e tal. Então, medidas exóticas e moralistas para tentar meio que desconversar a situação real. Então, ele, isolado, percebe que o governo dele não tem muito futuro. Então, ele imagina reverter essa situação. De que forma que ele imagina reverter essa situação? Ele pensa assim, bom, eu fui eleito para presidente. Quem foi eleito para vice? Você lembra que para vice a eleição era separada, né? Quem que foi eleito para vice? Foi eleito para vice o João Goulart, que era do PTB. Então, João Goulart era o vice-presidente. Então, se cria uma aura, né, de que o João Goulart era aquele ministro do Trabalho que propôs o 100% de aumento do salário mínimo na época do governo Getúlio. Então, ele é comunista. Então, se cria essa ideia. Então, ele pensou assim, bom, se eu renunciar à presidência, assume o vice. Muito da sociedade brasileira tem essa visão, inclusive no exército, de que o João Goulart seria um comunista. Então vão pedir correndo para que eu volte. Aí eu vou falar assim, eu só volto se me derem amplos poderes, fechar o Congresso, reformar a Constituição e tal, e aí eu vou ter o poder que eu quero. Coisa que o Carlos Lacerda estava falando que ele queria fazer, não é mesmo? Muito bem. Esta ideia é a ideia do golpe da renúncia. Então, lá em 25 de agosto de 1961, então depois de 7 meses de governo, numa sexta-feira, o que acontece? O Jânio Quadros manda para o Congresso uma carta de renúncia. Ah, importante dizer, um pouquinho antes ele tinha mandado o João Goulart, o vice-presidente, até a China, para fazer aquelas negociações da política externa independente. Então ele pega o João Goulart e joga o João Goulart para a China comunista, aumentando aquela ideia de que o Jango era comunista. E o Jango fora do Brasil, e ele aqui no dia 25 de agosto manda a carta de renúncia. Então renuncia à presidência do Brasil, esperando que, então, diante da posse do vice-presidente, que seria supostamente comunista, iam pedir para ele ficar. Ledo engano, né? O que aconteceu é que o presidente do Congresso recebeu a carta e falou, ó, renúncia é alguma coisa de foro íntimo, a pessoa quis renunciar, não se vota isso aqui, então aceitamos a renúncia. E vamos tratar agora de dar posse para o vice-presidente que está na China. Então foi um golpe extremamente fracassado, né? O Jânio Quadros, ele passou o resto da vida dele, que ele viveu até a década de 1990, ou seja, viveu mais de 30 anos dali para frente, sempre todo mundo perguntando por que ele renunciou e tudo mais, né? E ele tinha aquela frase que ficou marcada, né? Lapidar, né? Filo por que quilo, né? Ele tinha que usar aquelas expressões do português e tal, que ele se dizia um professor de gramática, e ele criava essa frase, né? Filo, renunciei, né? Por que quilo? Ficou famoso isso, não é? Mas aí, gente, isto abriu uma crise. Porque os ministros militares aceitaram a renúncia do Jânio Quadros. Evidentemente que o Jânio Quadros estava queimado com a questão da condecoração do Che Guevara, né? Certo? Mas não queriam também a posse do vice, que era considerado por eles militares também comunista. Então, na verdade, o golpe militar já se daria ali diante desta renúncia, do vácuo que ficou dessa renúncia do Jânio Quadros. Já seria ali em agosto de 61, né, 25 de agosto de 61, já seria ali o golpe militar. Mais uma oportunidade do golpe militar. Poderia ter sido em 54, com o suicídio do Vargas. Poderia ter sido em novembro de 55, mas o Teixeira Lott, general legalista, impediu.
Mais uma chance aqui, é 25 de agosto de 61. Os militares não vão aceitar a posse do vice e eles vão tomar o poder. Vai ser o golpe militar agora. Porém, o que aconteceu? Tinha o cunhado do João Goulart, que era governador do Rio Grande do Sul pelo PTB. Quem era esse cara? O Leonel de Moura Brizola. Então o Brizola, outro varguista, né, outro PTBista famoso e tal, ele, como governador do Rio Grande do Sul, vai tomar a atitude. O que ele vai fazer? Se reunir com o comandante da Brigada Militar lá do Rio Grande do Sul, lá do sul do país, vai ganhar a fidelidade do general lá, do exército lá no Rio Grande do Sul, e vai até as emissoras de rádio, e ele vai fazer uma cadeia de emissoras de rádio pelo Brasil inteiro, chamado Cadeia da Legalidade, propagando a ideia de que o vice tem que tomar posse, porque isso está escrito na Constituição, legalidade. E ele vai propagando essa ideia de que os ministros militares lá de Brasília, eles não são a unanimidade. O exército, terceiro exército lá no sul do país, está a fim de entrar numa guerra civil e responder a esses ministros militares. Então, se eles querem impor um golpe, vai ter uma guerra civil no Brasil. E ele vai propagando isso pelas emissoras de rádio no Brasil inteiro e julgando essa ideia na cadeia da legalidade. Então, enquanto isso, o João Goulart, sabendo da situação, ele vai voltando para o Brasil, mas ele vai voltando devagar, né? Ele não volta de primeira, né? Ele faz um caminho mais longo para ver se a situação no Brasil ela se resolve politicamente. E ele vem pelo Uruguai. E no Uruguai ele entra no Rio Grande do Sul e se encontra com Brizola. E a solução foi dada no começo de setembro de 61, fazendo ali uma composição, que era a ideia de que o João Goulart poderia tomar posse, ele tomaria posse, mas uma emenda na Constituição tornaria o nosso regime de governo não mais presidencialista, mas parlamentarista. Então a emenda do parlamentarismo foi aprovada rapidamente pelo Congresso e o João Goulart seria um presidente, mas tomaria posse, não é? Mas num regime parlamentarista. E o primeiro-ministro é que seria realmente de fato o chefe de governo, né? O nosso presidente no regime parlamentarista seria o chefe de Estado e haveria um primeiro-ministro, o chefe de governo, inclusive eleito Tancredo Neves, do PSD, como o primeiro-ministro. Então, nessa negociação, o João Goulart aceitou tomar posse dentro dessas condições. O Brizola não concordava, inclusive, né? Os dois se até romperam por causa disto. Iniciou-se um rompimento que só se deu totalmente depois em 64 e esses acontecimentos eu conto depois para você. Então, é desta forma que em 7 de setembro de 1961, o João Goulart toma posse como presidente do Brasil, mas dentro de um regime parlamentarista. Sobre como isto vai se desenvolver até o golpe definitivo de 64, a gente vê na próxima aula. Beleza?